E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Boa noite, Bob. Boa noite, Estela. Boa noite, Bob. Tudo bem? E São Paulo viveu mais um dia de caos, de recorde nos engarrafamentos. Há quem discuta se é justo ou não o aumento de salário dos metroviários, se a greve é mais ou menos legal. Pode-se discutir isso e muito mais, mas talvez valha a pena refletir sobre outros dos muitos porquês desse caos. Caos que não está restrito a São Paulo. Por que, pergunta, São Paulo tem uma frota de quase 8 milhões de automóveis e no dia a dia circulam uns 5 milhões? Por que, além de São Paulo, tantas outras cidades do Brasil vivem monumentais engarrafamentos? Porque faltou, desde sempre, investimento em transporte público. Essa é uma causa das óbvias, mas há outras. Vocês se lembram do Hussein Saab, esse que agora vimos no ar aí, aquele assessor do prefeito Kassab que adquiriu 106 imóveis, que em 7 anos na prefeitura de São Paulo construiu um patrimônio de 50 milhões? O assunto tem 2 semanas, mas notem, salvo aqui na TV Gazeta, já foi mais ou menos esquecido. O que fazia o senhor Hussein? Ele era o responsável por liberar a construção de médios e grandes prédios, de conjuntos de edifícios. Pergunta cuja resposta já conhecemos. Na hora de liberar edifícios numa cidade já entupida, o Hussein levava em conta o quê? A sua conta, o seu patrimônio, ou ele se tocava que naquela ruazinha ou avenida já não caberiam mais 1000 apartamentos e milhares de automóveis? E quem protegia o Hussein? Para não ficar só em São Paulo, o estupro imobiliário em Salvador, Recife, Rio, é obra do acaso? Os engarrafamentos gigantescos em tantas cidades do Brasil nascem por geração espontânea? Ou são fruto da mistura de incompetência com a escancarada corrupção de agentes públicos? Que não se culpe os milhões que agora puderam comprar o seu carrinho. Eles fazem o mesmo que sempre fizeram os demais, todos nós. Não tem transporte público, não tem em quantidade suficiente, cada um embarca no seu carrinho ou no seu carrão e vamos para o engarrafamento. Além de respostas óbvias, falta de planejamento, opção pelo automóvel, etc., o que ajuda a explicar o engarrafamento de São Paulo, do Brasil, é a longa simbiose, o conluio de governos e empreiteiras. O que ajuda a explicar o inferno em cidades como São Paulo, Salvador, Rio, são os milhares de quilômetros de transporte de massa que não foram construídos em décadas. O que ajuda a explicar o caos diário nas grandes cidades do Brasil, de São Paulo, não é o salário de metroviários e motoristas de ônibus. O que explica são as deltas e os cachoeiras da vida. O que explica a opção por alguns metros, dezenas de metros de bilionários túneis, pontes e viadutos e não por milhares de quilômetros de transporte de massa, são as contas nem tão secretas mais assim em paraísos fiscais, algumas delas já públicas, notórias e lendárias. Boa noite.